Triambakaya Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakaya Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Bhukshiyamamritat Om Triambakaya Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakaya Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Namastê, Raine. Namastê, uma boa noite. Feliz Ano Novo. É a primeira live desse ano, dia 3 de janeiro. Espero que tenha passado boas festas, Raine. Tenha corrido tudo bem, uma boa transição aí de 23 para 24. E vamos à live, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio, né? A importância do equilíbrio entre prana e apana. E eu não sei se você está familiarizada com essa expressão, né? Prana e apana, porque são expressões. O prana, nem tanto, o prana é mais conhecido, né? Que é a energia vital. Mas a palavra apana, ela é pouco conhecida, né? De algumas pessoas. Então, é possível que a pessoa nunca tenha ouvido falar sobre a apana. Bem, essa palavra prana, ela é do sânscrito e ela se refere a uma energia que permeia todos os seres, todos os seres, inclusive os que são classificados como inanimados, né? Mina de carvão, pedra, quartzo, enfim, mina de bauxita, não importa, né? Tudo tem prana, tudo é formado por prana. Mas o prana, ele não é assim uma energia que vai envolver apenas estruturas, como é o caso de cristais, de pedra, de rocha, né? Os nossos corpos são feitos de prana, os vegetais, né, são feitos de prana, os animais são feitos de prana. Mas o prana também, ele vai se manifestar em áreas mais sutis, não só nessa parte densa corpórea. Ele vai se manifestar, por exemplo, nos nossos pensamentos. Nossos pensamentos são feitos de prana. As nossas emoções são feitas de prana, né? Então, o prana, ele está tanto fora quanto dentro. Ele permeia o universo inteiro. Tanto que, há uns meses atrás, eu fiz uma postagem aqui no canal e eu falei para as pessoas o seguinte, fiz uma pergunta, né? O que existe entre a Terra e o Sol? Ou a Terra e a Lua, pouco importa. Ou o Sol e a Lua, não tem problema. Entre os corpos celestes, o que existe? E aí a resposta é prana, né? Porque na nossa cultura ocidental é dito que existe um vazio, né? Só que não está vazio, está cheio, não tem nada vazio. O prana está em tudo. Então isso é um conceito que pode parecer uma coisa boba, mas ele vai fazer toda a diferença no sentido de nós pensarmos a vida, enxergarmos a vida, enxergarmos as questões, tanto do mundo fenomenal, do mundo que é tangível, né? Os nossos sentidos alcançam, como do mundo mais sutil, também vai nos dar uma outra compreensão, uma outra visão de mundo, por causa desse conceito de prana, né? Então é um conceito que é muito importante na visão do yoga, né? Agora, o prana, voltando para a questão da nossa live,
prana, ele vai receber nomes diferentes quando ele estiver ocupando certas áreas do nosso organismo. Isso é muito usado dentro do Ayurveda, a medicina tradicional da Índia, e dentro do próprio Yoga, né? Inclusive existem alguns asanas que recebem o nome de alguns pranas. Por quê? Porque esses asanas eles vão ter uma atuação muito grande, abrindo espaço, permitindo a chegada desse prana em determinadas áreas do corpo, e por isso recebe esse nome, né? Então é uma visão anatômica, energética, né? Por exemplo, existe um asana chamado Apanasana, né? Que algumas pessoas também chamam de Pavana Muktasana, porque ele tem uma finalidade de expulsar gases do organismo, né? E o nome Apanasana exatamente porque essa energia apana está atuando exatamente naquele ponto. Namastê. Está atuando exatamente naquele ponto dos nossos intestinos, né? Pega aquela área de estômago e intestino. Então, o Samana Vayu, Samana é uma outra subdivisão do prana que vai atuar no nosso estômago. Então, todo o processo digestório nosso vai ter a influência do Samana Vayu. Só que esse nome Samana, Namastê, como é o caso de prana também, é um nome que é dado, prana, samana, udana, viana e apana, são nomes que são dados num aspecto assim didático, para que você possa fazer uma diferenciação quando está havendo uma atuação em determinada área do teu corpo. Essa que é a ideia, tá? Por quê? Na visão védica, tudo é prana. Então não existe essas subdivisões. Elas são subdivisões apenas para facilitar a compreensão. Quem está atuando ali naquele momento? Está atuando Viana, que está ligado à circulação dos líquidos corpóreos. Não é só do sangue, não. Linfa. Tudo isso é movimentado por Viana. Mas e o Udana? Ele atua na cabeça. O Udana, ele vai dar esse bocejo. À noite você não boceja? Quando você está com sono, mesmo de dia, você não boceja? Mas eu estou também com as pálpebras cansadas. Isso é a força de Udana. Então, para efeito didático, é dado esse nome, mostrando que o prana está atuando nessa área, né? Então, isso é mais para efeito didático. Então, o que acontece é que, quando nós fazemos assim criamos assim uma compreensão dessa importância, é importante entender que o ser humano, ele tanto em relação ao seu corpo, quanto aos instrumentos mentais, né, desse mesmo ser humano, como ele vai funcionar como um transformador de energia, de prana, tá? E aí, vê bem, embora nós tenhamos uma tendência, né, ao isolamento, a nos isolarmos dele, nós fazemos parte do cosmos. Então, existe um eu, existe. Ou seja, um meu corpo, meu espírito e o resto, existe isso. Que inclui simultaneamente o conjunto dos seres, todos os seres. Então, matéria viva e inanimada, como eu exemplifiquei anteriormente. Ou que pelo menos é considerada como tal, inanimada. Tá? Essa visão, namastê, essa visão é uma visão egocêntrica e falsa. Tá? Então, para nós que vivemos yoga, é impossível a dissociação do nosso ambiente imediato e remoto. Porque nós temos uma relação de troca constante a todos os níveis. Então, um fluxo incessante de partículas, moléculas, átomos, passa pelo nosso corpo, não apenas na forma de alimentos sólidos e líquidos, mas também nas formas gasosas e sutis. O ar. O ar é um bom exemplo disso, que eu vou falar agora. O ar, ele vai fornecer o que para a gente? Ele vai fornecer oxigênio, ninguém discute isso, mas também ele tem o que junto com ele? Vapor de água. Esse vapor de água, ele é decorrente de eflúvios sutis.
que são esses eflúvios sutis? São cheiros, odores da natureza. Vocês já devem ter percebido o seguinte: quando você está num local em que cai uma chuva rápida, não é uma chuva de verão, torrencial não, uma chuva rápida, e ela molha a terra, não muito, não encharca a terra, só molha, você percebe o cheiro da terra. Esses são os eflúvios sutis. Mas isso também acontece se você tem uma percepção um pouco maior, ou está dentro de um ambiente que tem uma presença maior de certos vegetais, certas plantas, você vai sentir esses odores. Então esses eflúvios sutis, eles são uma força que o ar tem de liberar esse vapor d'água, de liberar esses odores que tem no ambiente. E que nós terminamos perdendo essa percepção, né? Porque a gente está tão acostumado com o escapamento de veículo, né, fumaça, que a gente vai perdendo esse odor, essa percepção. Tá? Agora, além disso tudo que eu falei, o ar ele vai conter diretamente, né, e de modo assimilável, ele vai conter também prana, e uma das quais é representada pelos íons negativos. Isso é muito importante guardar. Íons negativos, tá? Eles são muito importantes para a nossa vida. Íons negativos. Agora, o que eu posso falar para vocês sobre essa questão do prana? O prana, o que eu posso dizer para o prana, porque é o foco da nossa live, prana e apana, que são a mesma energia, mas que fazem funções diferentes no nosso organismo, é que elas estão em comum acordo na vida. E aí nos remete ao seguinte: a ação do prana é viver, é mudar e é trocar. A nossa permanência só é garantida através da impermanência perpétua. Deu para compreender isso, não? Vou falar novamente, olha só. A nossa permanência é garantida através da impermanência perpétua. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso universo, tudo que nos cerca, tudo que nós estamos envolvidos, isso é uma característica desse universo que nós vivemos, ele é impermanente. As coisas não se mantêm. Então hoje você está com dinheiro, amanhã você está sem. Hoje você está com emprego, amanhã você está sem emprego. Hoje você está morando num lugar, amanhã você está morando em outro lugar. Hoje você está casado, relacionando-se com uma pessoa, namorando, amanhã você não está mais. Então esse processo é um processo de impermanência, ele é um processo contínuo. Quanto mais nós calibrarmos a nossa mente, nessa percepção de que isso aí é uma condição do universo, não é uma coisa deliberadamente em relação a nós. Lembra que eu falei sobre o processo de egocentrismo? Muitas vezes quando eu me dou mal, passo por algum tipo de dificuldade, vamos dizer assim, eu começo a achar que existe algum tipo de conspiração contra mim. Ou eu fiz algo de errado que desagradou Deus e por isso as coisas estão acontecendo de forma em desacordo com o que eu queria. Tá? Isso é tipicamente um pensamento egocêntrico. Eu começo a achar que eu sou a figura mais importante da vida. E não sou. Eu sou apenas parte integrante do cosmos, como eu falei no início. Nós fazemos parte de uma vida, né? Mas nós não somos a figura mais importante. Apenas parte. Então, é muito importante ter isso em mente, que essa impermanência ela não é específica em relação à nossa vida. Todo mundo passa por isso. Uns mais, outros menos. É aquela história de você, por exemplo, admirar pessoas que são consideradas celebridades da nossa sociedade. Ah, eu admiro fulana. Ah, eu admiro fulano. Sim. Parece que a pessoa é uma pessoa tirada de um conto de fadas, é uma pessoa perfeita, uma pessoa que tudo funciona com ela, maravilhosa, incrível. Quando você coloca uma lupa, você às vezes tem uma oportunidade de conhecer a pessoa mais de perto, você vê que é uma pessoa não só igual a muitas outras pessoas que você conhece, mas até com muitos defeitos que pessoas que você conhece não têm. Certas vicissitudes. E aí você fica meio que decepcionada, vamos chamar assim, por essa figura. E não deveria ficar decepcionada. Simplesmente você deveria ter a ciência de que, cara, é um ser humano.
e vai tentar passar a melhor parte, mostrar suas virtudes, não vai querer mostrar seus defeitos. E praticamente eu acho que todo mundo faz isso. Se eu vou numa entrevista de trabalho, de emprego, eu vou tentar ser o mais interessante possível para aquela empresa, para eu conseguir a vaga. Isso é óbvio. Eu não vou chegar e falar assim, cara, os meus defeitos são esse. Não vou fazer isso. Não, acho que ninguém faz isso. Você vai para um encontro amoroso, um namoro, e aí você senta para conversar com a pessoa que você está interessado e você vai falar o quê? Sobre os seus defeitos? Sobre suas vicissitudes, seus problemas? Não. Você vai tentar mostrar para ela uma coisa agradável. Pelo menos é a tua percepção do que ela deve gostar, do que essa pessoa deve gostar, de algo agradável. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas a intenção é mostrar um lado bom seu, um lado que você entende como sendo legal, como sendo bacana. Namastê, Romina. Harion. Feliz ano novo. Romina, o som tá legal? Como é que tá o som? Tá legal? Dá um joinha aí se tu conseguiu me ouvir. Mas então, o que ocorre é que essa impermanência, ela não tem como ser. Show, brigadão, Romina. Não tem como ser modificada ao nosso bel prazer. Então, só isso, só você cultivando essa ideia da impermanência, a sua visão de mundo já modifica completamente. Porque você não pode, por exemplo, vamos tomar como base esse exemplo aí dessa pessoa querida, amada, né, pretendida. Você não pode imaginar que você vai passar os próximos 30, 40, 50, até o final da vida com ela. Não é uma realidade, não é uma certeza. Inclusive, a pessoa pode vir a falecer. Você pode vir a falecer. Vocês podem decidir outro rumo para a vida de vocês. Diferente do que estava no início. Vocês queriam muito estar juntos e agora já não estão mais afim. Então essa impermanência, ela é uma coisa que, se for compreendida adequadamente, vivenciada adequadamente, você vai ter um olhar muito diferente em relação ao mundo, muito diferente em relação à maioria das pessoas. E é até meio complicado, né? Você conviver com pessoas que não têm essa visão de mundo, tem uma visão de eternidade, né? Os momentos são eternos. Não, estou num momento bom para sempre. Aí, quando mudar, o sofrimento vai vir. Vai vir uma cobrança de sofrimento aí. Por quê? Porque eu calibrei o meu olhar somente para o prazer, somente para coisa boa. E achei que era perpétuo isso, que era para sempre. E não é real. E o universo não vai se modificar para poder fazer com que eu não sofra. Isso não vai rolar. E tem um detalhe também, né? O universo, na realidade, ele nem faz isso, né? O nosso sofrimento está atrelado à nossa incompreensão em relação às coisas. Eu não entendo como é que as coisas funcionam, por isso sofro. Tá? Agora, quanto mais dentro dessa condição da impermanência, quanto mais intensamente nós vivermos nesse estado de troca ativa, uma troca ativa, tá? Com o mundo que nos rodeia, mais vivos nós estaremos. No sentido mais dinâmico do termo, tá? Viver. Então o isolamento, literalmente, ele não existe no domínio da vida. Nosso corpo, para dizer o mínimo, tá? Ele é um turbilhão de energia no oceano prânico universal. E o mais incrível dessa história toda é que os yogis, eles foram capazes de ter essa percepção dessas correntes perpétua de troca entre o indivíduo e o seu ambiente. Eles perceberam isso, sacaram isso. E não só sacaram, né? Eles até distinguiram as diversas especializações dessas energias que eles chamaram de vayus, tá? Ou
Poderíamos chamar também de energias sutis. Olha só. Essa palavra vayu, do sânscrito, significa literalmente ar, ou vento. Tá? Essa é uma tradução vinda do sânscrito. Mas o sânscrito, ele vai atender não só ao yoga, mas ele atende ao Ayurveda, ele atende à cultura védica como um todo. E em cada segmento da cultura védica, você vai ter um entendimento de vayu, dependendo do texto que você esteja estudando. Se você, por exemplo, está estudando o Ayurveda, vai ter um significado. Se você está estudando vayu, por exemplo, pelo olhar da arquitetura indiana, vai ter outro significado. O yoga, outro significado. As coisas mudam pelo mesmo termo, tá? Apesar de ser próximo do sânscrito, no sentido literal, ele vai se distanciar do espírito do yoga. Na verdade, olha só, para nós ocidentais, o termo ar, o que faz com que nós pensemos? Num ar material que nós respiramos. Isso é, a gente pensa o quê? Nos componentes químicos, oxigênio, nitrogênio, gases raros. Os yogis, eles referem-se sempre às energias. E o ar serve apenas como veículo, como uma fonte carreadora. Então eles não têm essa visão, quando falam no vayu, eles não têm uma visão de um ar respirável, simplesmente, a nível de elementos químicos, de componentes químicos. Eles não veem dessa maneira. Eles veem simplesmente como um veículo carreador de energia. Então o que acontece? Os vários vayus são, na verdade, especializações dessa energia vital. De funções e não de órgãos. Isso é muito importante. A função vai nos permitir o quê? Uma absorção da energia prânica, que está no ambiente. Ela é chamada de quê? De pranavayu. Quando essas energias são introduzidas no circuito, elas vão ser personalizadas e assimiladas. É o papel, por exemplo, de Samana Vayu. Samana passa uma ideia de igualdade, tá? Uma vez assimilado, esses vayus devem circular por todo o corpo. E aí quem é que vai fazer esse papel? Vyana Vayu. Ele vai cumprir o papel da circulação pelo corpo todo. O Dana Vayu, que eu mencionei ainda há pouco, permite, por exemplo, que alguém se levante e se expresse. Essa atitude de se levantar e de se expressar está ligada ao Dana Vayu. Agora, nós passamos por todo o circuito e chegamos à etapa final, que é o quê? A eliminação. E a eliminação deve ser entendida como o quê? Simplesmente estou jogando uma coisa fora? Não, não. Eu tenho que entender a eliminação como uma restituição ao meio ambiente. E todas as funções que cumprem esse objetivo são uma expressão de Apana Vayu, que seria a eliminação, o Apana. É aquilo que vai sair do meu corpo. Ou seja, o CO2 que eu não preciso, eu fiquei com oxigênio e liberei o CO2 na minha expiração. Então o CO2, Namastê, vai cumprir o papel de Apana Vayu. Ele está dentro desse bojo de eliminação. E aí o CO2 é ruim para o planeta? Não. Ele é bom. As plantas adoram o CO2. É por isso que elas liberam oxigênio. Então vocês veem que a troca acontece entre os seres, tomando como base apenas uma planta e um animal, que é o meu caso. É uma troca que nós fazemos. Eu capturo o oxigênio e libero o CO2. Ela captura o CO2 e libera o oxigênio. Deu para entender essa troca constante da natureza? Isso vai acontecer o tempo todo.
É isso que eu estava puxando a bola sobre a impermanência. As coisas não vão se manter. O tempo todo nós vamos estar trocando. O tempo todo. Isso é, namastê. Isso é uma constante na vida. E é muito importante que nós acostumemos a nossa visão a esse aspecto do universo. Para que a nossa vida seja fluida, fluídica, sabe? Leve. A gente transite. Ah, que bom, Carol. Fico feliz em saber. Aula experimental é sempre uma experiência, né? Uma experiência nova. Que bom. Fico feliz, cara. Seja bem-vinda. Feliz Ano Novo, seja bem-vinda. Mas, voltando à questão da live, o Pranavayu vai regular a entrada dessas energias e de partículas. E aí vai criar o quê? Um processo... Opa, que maravilha! Show de bola! Ela vai criar um processo de adaptação exatamente às necessidades e o Pranavayu. A energia de excreção tem como objetivo eliminar qualquer excedente após a absorção de energia. Eu ia comentar uma coisa com vocês que é o seguinte, olha só. Ainda dentro desse contexto aí, para ilustrar um pouco melhor. Vê bem. Tem pessoas que têm deficiência de cálcio, mineral cálcio, né? Que é muito necessário para os nossos ossos, mas também tem outra importante função dentro do organismo. Mas enfim, vamos nos ater à questão do cálcio e os ossos. E aí as pessoas inventam uma série de coisas. Eu tenho que tomar cápsula de dente de tubarão porque tem muito cálcio. Porque eu tenho que tomar isso, eu tomo aquilo outro. Gente, olha só. Dentro desse contexto, fica mais fácil nós compreendermos que isso é um equívoco. Uma vez que você está deficiente de cálcio, você acreditar que uma quantidade muito grande de cálcio vai resolver o seu problema num curto espaço de tempo. Não vai. Vai você fazer uma série de pequenos movimentos que criem um ambiente que o cálcio fique no teu organismo. O cálcio que você necessita, ele fique dentro de uma dieta alimentar balanceada, equilibrada. Beleza. O que acontece se eu tomo muito cálcio? O meu organismo, ele tem um limite para a absorção do cálcio naquele dia. Por exemplo, hoje é quarta-feira, eu tomei uma dosagem grande de cálcio. Eu vou suprir, eu vou armazenar, não vou armazenar nada. Eu vou segurar o cálcio que eu puder segurar o meu organismo e o restante vai ser eliminado. Só o que acontece? Esse cálcio excessivo que eu estou consumindo na crença de que é algo bom para o meu organismo, que o meu organismo agora vai ficar com os ossos super estruturados em curto espaço de tempo, eu vou sobrecarregar o meu rim. Porque eu não consigo eliminar esse cálcio. Esse excesso de cálcio. O cálcio que eu preciso, ele vai ser absorvido, vai ficar comigo. O excedente vai parar dentro do meu rim. Namastê. Tempos depois, eu começo a ter o quê? Crises renais, dores renais, que são classificadas como uma das piores dores que a medicina estabelece, é crise renal. Eu nunca tive, graças a Deus, espero passar pela vida sem ter. Por isso que eu como muito pouco sal. E eu venho de uma família, eu venho de parte da minha família do Nordeste, e o pessoal gosta muito de carne seca, essas coisas todas, né? Muito condimento, muito sal. E eu procurei mudar minha vida para não ter que passar por esse tipo de situação. Então o que acontece é que, voltando à história do prana e apana, do equilíbrio entre eles, das trocas, da impermanência do universo, das situações que se trocam o tempo todo, é muito importante nós levarmos esse olhar ligado à impermanência para tudo. Essa que é a onda do yoga. Você levar isso para tudo. Então, quando eu olho para a minha necessidade de cálcio orgânico, eu não posso acreditar que agora, eu vou comer uma quantidade muito grande de cálcio através de alimentos ou de suplementos alimentares e está resolvido o problema. Não, eu vou gerar outro problema. Porque não é assim que a coisa funciona. Não é ingerindo muito.
Por quê? Porque o meu organismo ele tem um limite de absorção, que eu tenho que sacar qual é o limite. Eu tenho que perceber isso. Por exemplo, só para efeito de dado, tá? Só. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão e, sei lá, 200 milhões, 300 milhões, uma coisa assim. É menos do que a China, mas tem mais de 1 bilhão de pessoas. A Índia não tem câncer de tireoide. Sabe o que é isso? Não ter câncer de tireoide? Num país com tanta gente? Era para alguém ter, né? Eles não têm. Ninguém tem câncer de tireoide lá. Aí tu fala, pô, mas Alexandre, por que não tem câncer de tireoide? Porque eles comem açafrão. Eles comem açafrão em todas as refeições. Todas. Eles tomam açafrão no chá, o açafrão vai no arroz, o açafrão vai aqui, pequenas dosagens. Mas eles comem açafrão sempre. Quer ver só outro detalhe? Não acreditem em nada que eu estou falando, tá? Pesquisem depois que vocês vão comprovar isso. Quando puder, dar uma olhadinha em algum prato típico, tá? Não é prato ocidentalizado não, prato típico indiano ou chinês também. O chinês faz isso. Dá uma olhadinha lá no gengibre. Como eles usam gengibre? Praticamente em todos os pratos. É muito? Não, não é muito. É pouco. É para dar sabor, é para isso. Só que esse gengibre, ele tá mascarado como se fosse um condimento para dar sabor, simplesmente. Na realidade, eles estão fazendo ali um tratamento. Que tratamento é esse? Um tratamento a nível psíquico, emocional. A ideia desse gengibre é porque o gengibre é rico em lítio. O lítio é o metal, é o mineral que ajuda a nossa psique a funcionar bem. Por isso, o remédio ansiolítico é o tarja preta. A pessoa, quando não está saudável mentalmente, termina tomando uma medicação com rico em lítio. Então você vê o seguinte, eles, nas refeições, todos os dias, ontem, hoje, amanhã, eles estão ingerindo pequenas doses de gengibre. Pequenas doses. Então você começa a criar um processo de estimulação do teu organismo, da tua psique, em que você evita ficar doente. É uma outra visão. Não é aquela visão curativa. Ah, ficou doente, agora toma um remédio. Não. Eu já me alimento adequadamente para não ficar doente. É uma outra visão. Por isso que eu falei no início da live, quem chegou depois, dá uma olhadinha no início da live que eu comento sobre isso. Como a visão e o conceito de prana muda a tua visão de mundo. Muda completamente. Eu até vou indicar para vocês 2 vídeos para vocês verem no YouTube, tá? Um é Oriente e Ocidente, parte 1, e Oriente e Ocidente, parte 2. São 2 vídeos. São mais ou menos uns 30 minutos cada um, tá? Mas é um vídeo interessantíssimo que você não vai sentir nem os 30 minutos passarem, de tão maneiro que é. E ele faz o quê? Um comparativo da maneira de pensar, namastê. É a maneira de pensar do ocidental e do oriental. As diferenças, baseado em quê? E aí muda muito. Você vai ver, inclusive, pessoas orientais que têm visão ocidental. E você vai ver muitas pessoas ocidentais que têm visão oriental. A pessoa não sabe explicar. Mas em pequenos testes que eles fazem, inclusive na rua mesmo, né? Você vê isso no vídeo. E aí é toda uma explicação que não cabe aqui na live, mas é muito interessante, vale muito a pena vocês assistirem. Oriente e Ocidente, parte 1, Oriente e Ocidente, parte 2. Eles tomam como base Ocidente, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. E Oriente, eles usam China, Japão e Coreia. Você vê, nem a Índia entra nessa visão, tá? Mas, tranquilamente, dá para estender isso para a Índia tranquilamente. É uma visão muito parecida, tá? A questão mesmo do próprio nome. Na medicina chinesa é Qi. Na japonesa é Ki. E na indiana é Prana. Né? Então, o conceito dessa energia só muda o nome, mas o conceito de energia está na mente deles. Né? A visão deles de medicina, de saúde, de universo, está baseado nessa visão.
Então isso é uma coisa extremamente importante, né? Nós termos isso em mente. Voltando para a nossa live, é muito importante nós criarmos na nossa mente uma visão de, dentro da nossa existência, obviamente, né, ao longo dela, um equilíbrio orçamental. Tá? Um equilíbrio orçamental. Porque olha só, gente, vamos pensar no nosso dia a dia. É adequado comer pouco? Não. É adequado comer muito? Não. É adequado você comer o suficiente. É adequado trabalhar muito? Não. É adequado trabalhar pouco? Não. É adequado você trabalhar o suficiente. É adequado ter pouca relação sexual? Não. É adequado ter muita? Não. É adequado você ter o suficiente. E isso a gente vai ter que conversar, nós com nós mesmos, nós com o nosso corpo. Isso é muito importante. Você conversar com o seu corpo, ver qual é a necessidade dele. E isso já faz com que, por exemplo, você saia do piloto automático, você saia dessa condição robotizada que a nossa sociedade termina impondo a gente. Tá? Então, esse equilíbrio orçamental passa por isso. Sabe? Ah, mas Alexandre, eu preciso trabalhar mais porque eu quero alcançar aquele objetivo. Eu quero comprar algo, eu quero comprar uma casa, eu quero... Sim, mas você não pode sacrificar a sua saúde, porque sem saúde você não vai comprar absolutamente nada. Percebeu a visão? Não é que você agora não vai ser uma pessoa que não vai trabalhar por metas ou trabalhar por objetivos. Não é isso. É você ter uma compreensão do que você vai desequilibrar e o que você vai estar sacrificando. A tua saúde não tem como você comprar. Não há como comprar. Você pode mantê-la. Comprar não. A nossa saúde, a princípio, para quem não sabe, vem dos nossos ancestrais. Quem transmite toda a carga de luta, de desenvolvimento, de adaptação, para nós, são os nossos ancestrais. Vem deles, a nossa energia. Agora, você recebe uma cota. Dentro da genética, você recebe uma cota. Que você tem que procurar dosar ela ao longo da vida. Tenta imaginar um corredor de maratona, uma corredora de maratona. A corredora de maratona, ela sabe que a maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Entendeu? 195, não chega a 200, mas é 195 metros. Ainda tem que correr esse trecho, não basta os 42 quilômetros. Então o que ela vai ter que fazer? A estratégia de corrida dela, ela vai ter que dosar. Percebeu? Ela vai ter que dosar, ao longo de vários trajetos dessa corrida dos 42 quilômetros, a energia dela. Para poder ela chegar, namastê. Para poder ela chegar inteira. Porque não adianta ela chegar no final da corrida e morrer. Não faz sentido. Qual foi a causa da morte? Corrida. Isso não faz sentido. Correu tanto que morreu. Não, você tem que correr e chegar no final bem. Não é destruída. Bem. Vocês já devem ter visto pessoas, para e pensa, que chegam aos seus 70 anos, 80, você fala assim, cara, impressionante. Quando envelhecer, eu quero ficar nessa situação aí. A pessoa está inteira, cara. Seja homem, seja mulher, está inteira, cara. Lúcida, escutando, trabalhando, fazendo suas coisas. Sem depender de ninguém, até ajudando. Bacana. E tem pessoas que aos 60, você tem nítida a certeza que a pessoa tem uns 90 anos e está completamente destruída aos 60 anos de idade. Aí tu fala assim, como é que essas coisas rolam? É o ritmo de vida. O que define isso é o ritmo de vida. Porque tem coisas que nós não sabemos numa determinada época da nossa vida e nós fazemos. Trabalhar muito é um exemplo bom. Dormir mal, insônia, insônia é um problemão, cara. Um problemão para drenar energia. Excesso de sexo é outro problemão. É uma energia que vai embora que não tem retorno. Ah, mas Alexandre, é prazeroso. Sim. Pudim de leite também não é prazeroso. Aí o que você vai fazer agora? Vai comer pudim de leite direto? Até ficar diabética? Faz sentido, cara.
Está compreendendo? Esse equilíbrio que eu falei, orçamental, ele é muito importante. Ele é muito importante. A gente tem esse equilíbrio, tem essa visão na vida. Namastê. Não é ficar com medo de viver. Não é isso. Mas é você compreender o seguinte, cara, amanhã tem mais. Então não vou, meter o pé na jaca hoje. Pra quê? Eu estava conversando com um aluno, o aluno falou assim, pô, Alexandre, caraca, eu não gosto nem de passar perto de cerveja, cara. Porra, bebi aí, passei mal, não sei o quê. Aí eu expliquei pra ele, falei, cara, o problema não tá na cerveja, cara. O problema está na falta de percepção sua do ponto em que você tem que parar. Eu falei, quando você bebe cerveja, você bebe água? Não, deveria. Deveria. Eu não estava presente no dia que você passou mal, mas eu tenho certeza que o que você sentiu foram os sintomas da desidratação. Ele falou, pô, como assim desidratação? Assim, álcool desidrata. Álcool rouba água do nosso organismo. Então o que é adequado? Você tem uma água do lado. Está bebendo um vinho? Bebe um copo com água também. Bebe o vinho, dá um tempinho, bebe um copo com água, dá um tempo. Bebe o vinho de novo, vai na água. Ah, pô, mas cerveja, mesma coisa. Por quê? Porque tem álcool. Desidrata. Então o que aconteceu? Eu falei para ele, eu falei, cara, o que você teve foi uma intoxicação de cerveja. E o que acontece? Por que acontece isso, da intoxicação? Pela pressa. Nós fazemos muitas coisas com pressa. E aí, esse ritmo apressado, nós transferimos para uma série de situações, inclusive a alimentação. Não tem pessoas que comem 10 minutos? Tem 1 hora, tem 40 minutos, tem 50 minutos para almoçar, para fazer uma refeição. Por que comem 10? Por quê? Porque está apressada. E se acostumou com a pressa. Porque, em termos de digestão, não é bom você comer rápido. É bom você comer com calma, mastigar bem. Para você ter uma digestão legal. Então esse equilíbrio tem que acontecer. Senão você vai ter que pagar um preço. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma doença, não sei se vocês conhecem essa doença chamada hérnia de hiato. Aqui no finalzinho do esôfago, está aqui, ó, a garganta, desce o esôfago, depois vem o estômago. Entre o esôfago e o estômago, tem uns esfíncteres assim, grupos de músculos que ficam abrindo e fechando, feito comporta. É muito parecido com o que acontece com o que tem no ânus das pessoas. Muito parecido. Você vai defecar, você relaxa a musculatura anal, as fezes saem, você contrai fechando. É isso. O esôfago acontece a mesma coisa. Por que a pessoa hernia? Herniação é o esgarçamento dessa musculatura. Comer rápido, mastigar mal, respirar mal, excesso de café. Percebeu? Eu falei de propósito. Eu não falei que o café é ruim. O excesso de café. Eu não sei se vocês já trabalharam. Eu já trabalhei na Petrobras. Eu não sei se vocês já trabalharam em empresas grandes. Cara, tem uma oferta de café bizarra. Bizarra. Eu fui estagiário nesse período da Petrobras. Tinha dia que minha língua estava marrom, cara. De tanto cafezinho que eu tomava. Por quê? Porque é de graça. Que isso, que loucura é essa, cara? Porque é de graça, você vai tomar toda hora? Já viu o pessoal do como é que é? McDonald's? Que agora tem um negócio de você compra um refrigerante, pode beber quantas vezes quiser? Aquilo faz bem? Copos e copos de refrigerante? Não, mas é de graça. E daí que é de graça, cara? Então esse tipo de cuidado, de equilíbrio, é muito importante. Falei para ele, você se intoxicou com cerveja. Bebe um pouquinho de cerveja, uma lata, uma garrafa, e se observa. Conversa com o teu corpo, como é que tá? Levanta, anda um pouco. Fiquei um pouquinho tonto. Bebe uma água. Bebeu água, observa. A tontura vai desaparecer. Entendeu? Por quê? Porque a tontura está relacionada à desidratação. Vai lá. Toma outra cerveja. Vê como é que fica. Você está estabelecendo o quê? Um limite, um patamar. Da mesma maneira que, por exemplo, quando a pessoa come, se ela come devagar, às vezes ela chega na metade do prato e fala assim, porra, estou satisfeito.
Por quê? Porque ela comeu devagar. A pessoa que come rápido, a sensação de saciedade não chega. Por quê? Porque a comida chegou tão rápido no estômago, ela ainda está começando a ser digerida e você está comendo rapidamente. Aí que acontece? A sensação depois é o que o pessoal chama de giboiando. Ai, cara, a pessoa se sente afrontada. Por quê? Ingeriu um excesso de comida sem perceber que estava comendo uma quantidade muito grande, muito maior do que se precisava. Lembra do cálcio, quando eu falei sobre a questão de ingerir cálcio em demasia para os ossos? Causa um prejuízo no organismo? Por quê? Porque ele vai ter que ser eliminado. E o cálcio que não foi eliminado, ele vai ficar depositado nos seus rins, virando cálculo renal. Então você vê que o equilíbrio em tudo que você vai fazer é necessário. Agora, você tem que estar atento, tem que estar ligado. Então, o que eu falei para ele? Cara, observa se 2 latinhas não é o teu limite. Porque tem isso. O meu organismo é um, o dele é outro, o de vocês é outro. São pessoas diferentes. Então, não tem essa história de que fulano bebe 3 latas de cerveja, eu tenho que beber também. Não, meu limite é 1. Bebi 1, fiquei bem. Acabou, está resolvido. Eu não tenho que me comparar a ninguém. Porque fulano... porque o meu irmão, que é gêmeo, ele bebe 6, eu vou ter que beber 6. Não. Onde está isso escrito? Eu tenho que conversar com o meu corpo, eu que tenho que me perceber. Isso falta na gente. Agora, por quê? Porque a gente vive robotizado. A gente vai sendo treinado para fazer tudo que todo mundo está fazendo. Tudo que a propaganda manda, a gente vai fazendo. E a gente deixa de conversar com o nosso corpo. O que você está sentindo? Essa pergunta, por exemplo, quando a pessoa chega no médico, ela é feita. E tem pessoas que têm dificuldade de descrever o que está sentindo. Por quê? Não tem intimidade com o próprio corpo. Então isso é uma coisa que tem que ser revista. A pessoa fala assim, eu estou com uma dor na perna. Sim, mas aonde? Aí ela vai e aponta a coxa. Coxa é coxa, não é perna. Perna está mais abaixo do joelho. Ali é perna. Tudo bem. Mas ela não sabe nem definir em que ponto da coxa é. Falta de quê? Intimidade com o próprio corpo. Intimidade com a própria dor. Sabe? De você tocar no seu corpo. Saber, ao toque dói? Não dói. Ou então dói sim. Mas não dói no toque, dói mais abaixo, mais profundo. São dores diferentes. Isso, inclusive, é muito usado em acupuntura, né? Acupuntura. A gente conversa com o paciente e pergunta o tipo de dor. Como é que a dor é? Pontada, é uma dor em peso? É uma dor que prende o teu movimento? São dores completamente diferentes e tem tratamentos completamente diferentes e causas completamente diferentes uma da outra. Não é tudo igual. Por isso que essa auto-observação ela se faz tão importante, né? Então o que acontece? A ideia, voltando para o tema do Apana, quando o Apana não está funcionando de modo suficiente, o corpo vai ficar o quê? Pesado, sujo. Ele vai perder vitalidade. E aí o que acontece? Um organismo em perfeita saúde, ele vai garantir... Namastê. Ele vai garantir automaticamente o quê? Um equilíbrio. Tá? E esse é um dos objetivos essenciais do Hatha Yoga. Tá? Estimular harmoniosamente todos os vayus. Todas essas energias chamadas de prana serem estimuladas. E aí se você atua sobre o prana vayu, que é esse prana respirado, né? Você deve necessariamente ativar o apana vayu, que é a energia que vai fazer a eliminação. Outro objetivo essencial do yoga é também controlar esses vayus, né? Esse controle consciente envolve o controle de uma função que é, de modo alternativamente, a expressão de prana vayu e apana vayu, tá? É o nome dessa função. Agora, esse processo da respiração, quando você faz a inspiração, é como se você estivesse trazendo prana vayu para dentro de você. E quando você está fazendo a expiração, você está
atuando com a Apana Vayu, tá? E isso vai garantir o nosso abastecimento energético. Então, o Apana, ele está fazendo um trabalho de eliminação. Eu estava até pensando hoje à tarde sobre isso. Olha só, quando nós nos relacionamos, independente se é um relacionamento afetivo, de trabalho, familiar, não importa. Você, quando olha para uma pessoa e se relaciona com ela, seja quem for, você vai perceber que essa pessoa tem virtudes e defeitos, tá? Todo mundo tem. Uns mais gritantes, outros menos. E aí o que acontece? Você vai fazendo o quê? Uma peneira ali. Você vai ficando com os atributos que te atraem mais a pessoa, que são as virtudes dela, né? Poxa, pessoa virtuosa nisso, naquilo outro, você até exalta, fala, pô, cara, que legal, que bacana você, né? A pessoa ter esse tipo de atributo. Aí há uma ruptura, por algum motivo, acabou o relacionamento, por algum motivo, enfim. Às vezes até um motivo extra para você e para ela, ou seja, você não podia fazer nada para evitar a ruptura e ela também não podia fazer nada para evitar a ruptura. Então, se rompeu. Pergunto a você, você não vai ficar com aquela percepção dos momentos bons que você passou com a pessoa? Ou acabou tudo, não vale nada, é uma porcaria, foi uma porcaria? Sabe? Então, a ideia desse processo da absorção, quando você capta o ar com energia prana, você absorve essa energia, distribui ela por dentro do teu organismo todo, inclusive na tua emoção, nos teus pensamentos. Eu falei no início da live, o prana faz parte do nosso pensamento, da nossa emoção também. E depois dessa distribuição, você tem que fazer o quê? Uma eliminação desse prana que entrou. Ele não entrou, ele vai ter que sair. Que está ligado à impermanência do universo. Então, esse relacionamento que você teve com essa pessoa, querida, ele teve um período. E agora terminou. Por quê? Porque ele está de acordo com a impermanência do universo. As coisas não ficam para sempre. Por isso que ele terminou. Lembra que eu falei? É uma coisa que você não tem como controlar e ele também não tem como controlar. A outra pessoa não tem como controlar. Ninguém tem como controlar isso. Eu vou dar um exemplo bem simples. A morte de uma das pessoas. Acabou o relacionamento. Entendeu? O universo se incumbiu disso. Um dos dois morreu e acabou o relacionamento. E aí não tem nada de bom. Você não vai ficar com nada, não guardou nada de bom que essa pessoa transmitiu durante o período que se relacionou contigo. Não faz sentido. Quer dizer, você vê que o nosso olhar vai fazer toda a diferença. É disso que o yoga fala. Você calibrar o seu olhar aonde você quer que esteja. Onde é que você quer colocar o seu olhar? No copo meio vazio ou no copo meio cheio? É disso que o yoga vai falar. Então, à medida que você vai calibrando o seu olhar, você vai mudando. E dessa forma, o Apana tem uma função muito grande de eliminação do CO2, né? Botando para o exterior. E aí ele vai equilibrando a inspiração e a expiração. Inspiração e expiração. E a ideia dentro do yoga é que nós usemos as técnicas que vão criar esse tipo de equilíbrio. Tanto que na postura, quando a gente fala sobre asana, é importante nós termos em mente o seguinte. Olha só, na hora que eu vou fazer uma postura, namastê. Na hora que eu vou fazer uma postura, eu posso fazer pouco, ou seja, eu vou fazer a postura, vamos imaginar um alongamento, tá? Vou fazer a postura, um alongamento. Eu posso fazer pouquinho, bem pouco, e praticamente não estimulei nada. Ou eu posso também fazer muito, passar do ponto, ou pelo tempo de permanência, ou pela intensidade do alongamento. Então o que é o ideal? E aí eu tenho que estar presente na minha prática, eu tenho que estar atento ao meu corpo. O que é o ideal? Eu impor um certo esforço para fazer a postura, visando um desenvolvimento,
Porém, sem nenhum tipo de sacrifício ou dor ou sofrimento. Porque o que vai caracterizar dor, sofrimento, desconforto, já é excesso. Eu já passei do ponto. Lembra do aluno que ficou traumatizado com a cerveja? É isso. Se ele tomasse só as 2 latinhas, teria ficado bem. Ele não bebeu a água e resolveu tomar 6 latas. Aí passou mal. Ficou traumatizado. Então, a ideia é você tentar pegar a experiência, seja ela qual for, inclusive a experiência ruim, que é muito útil, e você botar uma lupa sobre essa experiência e tirar um ensinamento para a sua vida. Mas não é eu compreendi isso aqui. Não. É um ensinamento de você implantar na sua vida esse ritmo, essa maneira de enxergar. E aí mudou tudo. Mudou tudo. Não tem mais negócio de experiência perigosa. Não. Você analisa, cara, vale a pena, eu vou fazer. Vou lá e faço. Consciente, vou lá e faço. Não tem que ter medo de nada. Agora, estuda antes de fazer. Planeja antes de fazer. Vai e faz. Tá tudo certo. Então, é aquele caso. O problema está no excesso. Lembra que eu citei? Excesso de quê? De trabalho. É falta de sono, porque o sono tem uma importância grande. Você pode até fazer um dia uma live só sobre sono, porque tem assunto para falar sobre isso. Muito. Ou é a falta do sono, você não dormir bem, para dar um reset, dar uma zerada para você poder ter um bom dia no dia seguinte. Excesso de sexo. E aí é um troço, cara, isso é muito particular para cada um, cara. Você tem que sentir. Lembra dos 42 quilômetros da corrida? Eu não posso chegar no final da corrida destruído. Então eu não me preparei bem para essa corrida, eu não deveria nem ter corrido. Se eu fizesse uma de 20 quilômetros, porra, estarei de bom tamanho, em vez de 42. Não estou bem preparado ainda, eu vou aguardar mais um tempo, mais uns meses, me preparando. Quem sabe daqui a um tempo eu estou conseguindo fazer bem, chegar no final inteiro. A ideia é essa. Não ter atropelo, ter consciência. Então, quando você pensa dessa maneira, você calibra o seu olhar dessa forma, tudo muda. Tudo muda. É o famoso devagar e sempre. Devagar e sempre. Estabelece. Por que eu sempre? Porque, cara, eu vi que a rota é por aqui. Eu estou indo na direção certa. Por isso que eu vou sempre nessa direção. Porque eu sei que eu estou na direção certa. Entendeu? Mas vou no meu ritmo. O meu ritmo é devagar? Devagar. Também. Eu estou no ritmo da natureza. O ritmo da natureza é lento. Você não vai ver uma mangueira sendo plantada e semanas depois ela está dando fruta. Não vai acontecer isso. Não vai. Ela tem o tempo dela. Como você tem o seu tempo, como eu tenho o meu tempo. Para N situações. Namastê. Para N situações. Então eu tenho que ter isso em mente. Esse processo de amadurecimento. Enquanto eu não for maduro para determinadas coisas, cara, eu não consigo fazer bem. Então eu tenho que trabalhar e ter paciência. Trabalhar em mim, ter paciência. Por isso que eu falo aqui, eu volta e meia eu faço postagens aqui, coloco. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer pelas nossas vidas é investirmos em nós. Fazer um autoinvestimento, investir em você. Você fazer coisas que sejam boas para você, para o seu crescimento como pessoa. Isso é importantíssimo. Mais importante do que você fazer investimento para ganhar mais dinheiro. Muito mais importante. Sabe? Porque, infelizmente, as pessoas muitas vezes ganham bem e não sabem conduzir a própria vida. Sabem ganhar dinheiro, conduzir a vida não. E isso é muito importante, né? Porque o que nós estamos fazendo? Estamos vivendo. Se você tem uma compreensão do teu papel, você vive bem. Se você não tem compreensão, você fica igual a folha seca no vendaval. O vento joga você para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, o tempo todo. Por isso que esse investimento em si é fundamental. Gente, perguntas, dúvidas? Namastê, Graciano. Harion. Esse é o grande fotógrafo Graciano.
vocês não forem perguntar nada, eu vou finalizar a live, já deu 10 horas. Mas é isso, então é importante essa visão do prana e apana, a gente tem isso em mente. Tudo que entra tem que sair. Inclusive, isso é importante, olha só, foi bom até ter falado desse assunto. Existem pessoas, espero que ninguém da live, nem vocês que estão na live, nem quem vai assistir essa live tenha esse tipo de problema. Espero, sinceramente. Isso é muito grave. Chama-se prisão de ventre. Tem até uma propaganda na televisão que fala que prisão de ventre é normal. Não é normal. Pode ser comum. Eu acredito que seja comum, mas normal não é. Tá? Tem até um artigo que eu escrevi há alguns anos que fala assim: você sofre de prisão de ventre? Meus parabéns. Por quê? Prisão de ventre é dito na Índia, pela cultura védica, que é o solo fértil para toda e qualquer doença. Hoje, a medicina ocidental, a ciência ocidental está descobrindo que o intestino é um segundo cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, vários hormônios, né, várias enzimas são produzidas nos intestinos. E o que acontece é que, se você sofre de prisão de ventre, você está se intoxicando, você está se envenenando com um material que já deveria ter saído do teu organismo. Então é muito importante a pessoa ter esse tipo de cuidado. Diariamente a pessoa tem que ir. Sabe qual é a regra lá na cultura védica? No yoga. A regra é a seguinte: para cada refeição principal que você faça naquele dia, você tem que ir uma vez ao banheiro. Se você fez 3 refeições, tem que ir 3 vezes ao banheiro. Aí você fala assim: Alexandre, não. Eu vou uma e se for muito. Então você já sofre de prisão de ventre. Porque o que acontece é o seguinte: você lembra da história da cerveja? Você tem que fazer o quê? Uma revisão na sua alimentação. Se você tiver uma alimentação muito seca, você vai ter dificuldade para eliminar esse material. Entendeu? Então tem que observar isso. Agora, eu já tive alunas que morreram de desenvolver um câncer de intestino por causa de prisão de ventre. E prisão de ventre tem uma relação com o emocional. Entendeu? Ressentimento, mágoa. Então, são emoções que têm que ser revistas, têm que ser depuradas e, ao mesmo tempo, você trabalhar o teu intestino para que ele não fique retendo. Não tem que ficar retendo nada. Lembra que eu falei no início da live? A troca. Tudo que entrou tem que sair. Troca o tempo todo, as coisas o tempo todo. Esse é o ritmo do universo. Quando você não faz isso, você sofre. A gente tem que estar de acordo com o ritmo do universo. Se não fazemos isso, não compreendemos o que o universo espera de nós. E nós fazemos parte do universo. Nós não estamos separados. Não tem uma regra específica para a gente. Isso não existe. Não existe. A regra é do universo. Nós só temos que nos adaptarmos, entendermos ela e nos adaptarmos. Simples assim. Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo, Graciano. Vou deixar gravado. E aí, quarta-feira, se Deus quiser, estamos de volta. Se vocês puderem, compartilhem a live. De repente ajuda alguém. Gente, novamente, obrigadão. Namastê, Harion.